As mentes, acalmando os nossos corações, tentando nos desligar momentaneamente de tudo aquilo que nos deixou aflito, que tirou o nosso equilíbrio, buscando estarmos serenos para este momento. Este momento de troca, esse momento onde estamos tão juntos do nosso mentor individual, da espiritualidade amiga, para mais um momento de aprendizado. Buscando os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, para que isso seja o alicerce da nossa caminhada, do nosso dia a dia. E assim, sentindo toda essa proteção e esse amparo, a limpeza fluídica que já foi feita em cada um de nós e também na cabana, para que juntos nessa corrente, na corrente do Evangelho, estejamos todos de coração e de mentes abertas. E assim que possamos envolver a nossa companheira Beth, que fará o Pai Nosso desse Evangelho, e logo em seguida, envolvendo o nosso companheiro Francisco, juntamente com o seu mentor, para que possa fazer o Evangelho desta noite. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, perdoai nossas ofensas, assim como tentamos perdoar quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Jesus, por tanta bênção, por tanta luz. Assim seja. Eu estava com o microfone fechado? Não, está aberto. Fez perfeitamente, Beth. Está ok. Então tá bom. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Joia. Então, boa noite a todos novamente. Pedindo aí a permissão e orientação de Deus, de Jesus, o nosso Mestre, de Deus, o nosso Pai, e dos nossos mentores para a realização do Evangelho da noite de hoje. O Evangelho diz respeito ao capítulo 16, servir a Deus e a Manon. Eu vou pedir a permissão para vocês ficarem um pouquinho, eu vou ficar um pouco de lado para a imagem por causa da câmera, para ficar mexendo nela é um pouquinho complicado. Então, vou ficar um pouquinho do lado e vou pedir permissão aí para vocês, porque para não ter que mexer. E eu vou lendo aqui o trecho e vou comentando, tá bom? Que assim as pessoas também que acompanharam o Evangelho vão poder vendo junto comigo aí. Primeira parte aqui, salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. E eis que chegando-se a ele lhe disse: Bom mestre,
que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhes respondeu: por que me perguntas tu o que é bom? Bom só é o Deus, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui caberia um parêntese, eu acho, em algumas situações que a gente possa simplificar um pouquinho essa questão dos mandamentos, né? Seria, no meu entender, basicamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todos esses complementos, né? Não cometerás homicídio, não adulterarás, ele está, né, como próximo a ti mesmo. Né? Ele faz parte desse conjunto. Porque muitas vezes, e isso eu falo para vocês porque uma vez, recentemente, eu tive uma conversa com uma pessoa de uma outra religião, e realmente a gente vai entrando muito em detalhe, né? Não, porque fulano falou isso, ciclano falou aquilo, então na lei está escrito isso, na lei está escrito aquilo. E realmente a gente, se a gente conseguir simplificar e entender que você não pode cometer adultério, né? Você não pode roubar, né? Porque não é o próximo como a ti mesmo. Evidente que quando a gente fala não pode, significa que você tem um livre-arbítrio, né? E que existe uma lei de ação e reação. Então, essa lei de ação e reação, ela vai, né, quando você fizer algo que seja fora disso, você vai incorrer num erro e vai precisar quitar esse débito, né? Então, tudo que foge um pouquinho desse amar o próximo como a ti mesmo, ele pode se enquadrar praticamente tudo, né, nesse trechinho. Então, eu acho que simplifica bastante. Isso, né, a gente já sabe, a gente vem estudando tal, a gente sabe o grau de dificuldade, né, para algumas situações, para outras, mas nós precisamos trabalhar sim. Isso é a história da reforma íntima, né, aquele trabalho que a gente faz não é para o outro, né, é para nós, né, é com a nossa consciência. E isso é também chamada porta estreita, né? Porque a porta larga é mais fácil de você passar, quando você trabalha com você mesmo. E o Espiritismo, ele nos permite, né, ter um grau de entendimento que a gente é responsável pelo aquilo que faz, né, que existe uma lei de ação e reação, né, que nada vai poder evoluir enquanto não se resgatar tudo que for necessário. Essa base que a gente tem, ela permite que a gente consiga fazer realmente um trabalho de reforma íntima. Difícil, né? Porque a gente está aqui para o aprendizado, a gente está aqui para justamente evoluir, né? Mas consciente também, porque quando a gente dá uma pisada na bola, a gente tem essa percepção muitas vezes, né? Eu falo por mim também, porque antigamente, antes do espiritismo, na minha vida, era uma dificuldade muito grande de entender algumas coisas, né, que aconteciam. Não tinha muita explicação, então você não tinha muita preocupação por falta de entendimento, né? Com o estudo do Evangelho, da doutrina espírita, a gente começa a ter uma visão, e a gente que está envolvido no meio espírita, a gente acredita nisso, né? A gente tem um lado, ele tem uma razão que faz sentido, né? Uma lógica por trás. E isso nos permite, ao mesmo tempo, ser cobrado e, ao mesmo tempo, nos confortar,
né? Sabendo de tudo isso, ok? Então, seguindo, né? Então, Jesus, ele perguntou, né? Como é que ele faz para entrar na vida, né? Para alcançar essa vida eterna. E Jesus coloca uma palavrinha aqui que ele fala assim, não, né? Se você quer entrar, né? Porque você alcançar essa vida eterna, só Deus. Mas se você quiser entrar na vida eterna, ele deu o caminho aqui, né? Então, na vida, guarda os mandamentos. O mancebo lhe disse, eu tenho guardado tudo isso, desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, né? Então ele dá um destaque aqui para o perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, abre mão de tudo aquilo que prende você aqui na Terra, né? Que é a história de servir a Deus e a Mammon, né? Jesus coloca, se você quer ser perfeito, esquece tudo que está aqui e me segue. Não crie amarras, né? Não crie servidão, né? Deixa isso que você não vai levar, né? E me segue. Depois vem e me segue. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus 19, capítulo 19, de 16, versículos 16 a 24. Lucas 17, perdão, de 18 a 25. E Marcos, capítulo 10, de 17 a 25. Então, aqui ele coloca uma coisa importante, né? Talvez aí, por que o grau de dificuldade de um rico, né, entrar no reino do céu? Porque muitas vezes a gente se prende, né, e o rico se prende nisso, muitas vezes, as coisas, aos bens materiais, né? Ele passa a ser mais importante. Então, diante disso, também, esse trecho nos mostra o grau de dificuldade que é a experiência que a gente vem viver quando rico, né? Com muito dinheiro, com muito poder, não é? Num primeiro momento, a gente, lá no início da nossa vida, a gente é meio que educado, né? De uma forma geral, estou falando, né? Para a questão dos bens materiais, para você ganhar dinheiro, para você ter uma boa estrutura, fazer um pé de meia, enfim, né? Resumindo, é ser rico, né? Ou seja, você ter poder, você ter condições materiais para viver uma vida abastada, vamos dizer assim. E isso, na verdade, passa a ser o nosso mamon, né? A nossa prisão. E quanto é difícil, né? A gente se libertar dessa prisão. O grau de dificuldade que é isso, né? Da gente trabalhar isso de uma forma leve, né? Eu sempre falo assim, né? Quando você procura a mudança, né? A reforma íntima, muitas vezes você se desespera, você se angustia com a situação, né? Porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas lá no fundo, mas eu quero, né? É um pouquinho o lado racional, o lado da inteligência falando, né? Olha, mas você sabe que não pode, né? Você tem consciência disso, não tem? Que está errado? Tenho consciência disso. Mas o lado emocional, muitas vezes, é muito forte, né?
ele é muito intenso ainda dentro da gente. E ele, de um modo geral, ele fala mais alto, né? Eu falo sempre assim, que são aquelas duas asas que a gente já ouviu a história, né? Que é a razão, né? E o sentimento, o amor, tal. Que quando uma asa bate mais forte do que a outra, o pássaro tende a ir para aquele lado, né? Ou da razão ou do sentimento. E quando a gente consegue o equilíbrio, essa seria a situação ideal, né? A gente fazer a reforma íntima sem sofrimento, sem dor, né? Consciente daquilo que a gente está fazendo, consciente daquilo que nós estamos buscando e acreditando, né, nessa mensagem do Evangelho. É difícil? A gente sabe que é. Trabalhoso, sim. É a porta estreita? É a porta estreita. Essa é a porta estreita, não é a porta larga. Mas, se a gente tem fé, como foi falado em outros capítulos do Evangelho, a gente tem confiança nisso, a gente tem que trabalhar. Porque, resumidamente, né, fazendo um apanhado geral, a gente não leva nada, né? A verdade, a gente sabe disso. De novo, vem o racional, né? Você sabe disso, você sabe que caixão não tem gaveta, né? Tudo isso aí você já domina racionalmente. Mas emocionalmente, pô, é bom ter um carrinho zero, né? Casa na praia. Enfim, mas para que você quer? Uma vez por ano lá na praia? Mas você aluga? Não precisa, tá tudo certo. Tem problemas aí? Claro que tem que ser avaliado e não cabe a gente dar palpite, né, na vida dos outros. Mas cabe cada um avaliar, né, o que pode ser feito dentro dessa doutrina que Jesus, né, nos deixou, para que a gente possa estar avaliando as nossas atitudes, né? Sempre o mais forte ajudando o mais fraco. Essa é a regra do jogo, né? Sempre. Então, o que fazer com a nossa riqueza? Isso tem um peso muito grande, né? E um parênteses aí, a pobreza também é muito difícil, né? Você pode se deparar com pessoas muito ricas e muito boas, né? Muito generosas, tal, como também com problemas, e também, né, o aprendizado na seara da pobreza, né, das dificuldades materiais também é muito grande, né? E se a gente tiver o equilíbrio necessário das duas asas, né, da razão e do sentimento, a gente vai conseguir passar pela nossa experiência reencarnatória, né, nesta experiência reencarnatória, com um pouco mais de equilíbrio, com um pouco mais de bom senso, né, podendo fazer as coisas de uma forma mais equilibrada, de uma forma voltada para o Evangelho. Então é importante esse capítulo, né, de servir a Deus e a Mamon. Seguindo, guardai-vos da avareza, né? A avareza é o apego, né, que a gente tem excessivo, né, dos bens materiais. Então ele segue assim: então lhe diz um homem da plebe: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém, Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhe propôs essa parábola, dizendo: o campo de um homem rico. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa parábola, porque ela é bastante interessante para a gente levar para a nossa vida. O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele resolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: que farei? Que não tenho onde recolher os meus frutos?
E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Direi à minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a esse homem: nécio, essa noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntastes, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. O nécio é aquela pessoa que tem, que é despreparada, tem pouco discernimento, né? Isso que ele quis dizer. Então aí, nesse trecho, vem uma pergunta que eu me fiz, mas depois eu queria ouvir no comentário. O que vocês fariam no lugar desse rico agricultor? O que vocês fariam se você tivesse, você está lá plantando, teve um excesso de coisas, de frutos, tal. Que atitude você tomaria? Você está pegando exemplo do agronegócio, aí, vamos chamar assim, para atualizar um pouquinho, mas na nossa vida, aquilo que a gente tem guardado, considerado avareza aqui, o que está sobrando, está em excesso, o que você faria com isso? Depois a gente conversa na hora dos comentários aí. Seguindo, Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, Zaqueu é de Jericó, atravessa Jesus a cidade. Vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. Zaqueu ele cobrava impostos, um cobrador de impostos, para Roma, E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura, O Zaqueu era baixinho e tinha muita gente querendo ver Jesus, então ele, em tese, não enxergava Jesus por causa da altura dele, e Jesus não enxergava ele, porque ele ficava no meio da multidão e, pelo tamanho dele, desaparecia. E quando Jesus chegou àquele lugar, voltando um pouquinho, e correndo adiante, Jesus, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Ou seja, já havia uma orientação, para que Jesus ficasse na casa de Zaqueu. E desceu ele a toda pressa, e recebeu todo prazeroso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador, porque ele era rico, ele tinha propriedades, ele tinha dinheiro, tinha poder, porque a riqueza, muitas vezes, não é só bens materiais, Muitas vezes você também está atrás de poder. Abre mão até muitas vezes, de outros bens, mas busca o poder. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa,
porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Né, Abraão, né, ele, de uma certa forma, ele trabalhava, né, com as religiões monoteístas, né, basicamente a questão do judaísmo, do cristianismo, que buscam ter, né, um Deus, né, naquela época, várias tribos, né, várias religiões tinham vários deuses, né? E então, quando Jesus fez essa colocação, a gente percebe que o Zaqueu ele não se preocupou, né, em falar assim, ó, vou dar tudo que eu tenho. Ele também não falou em ser perfeito, né? Mas ele deu um passo numa direção que é contra um pouco essa questão da avareza, né? Ele percebeu, né, o tanto que ele tinha e que não justificava isso, né? Que tinha algo mais importante para a vida dele, né, do que simplesmente você ser rico, você ter poder, né? Por isso que é difícil da gente julgar, porque a gente, como foi falado também em outros evangelhos, a gente não tem a régua adequada para fazer qualquer julgamento, né? Porque muitas vezes a pessoa no seu íntimo ela está naquele esforço de reforma que a gente olha às vezes do lado de fora, tem uma opinião, né, falar, mas isso aí não é verdadeiro, né? A pessoa está fazendo isso aí, mas não é verdadeiro. A pessoa não é assim, né? Lobo em pele de cordeiro. Obrigado, Joana. Lobo em pele de cordeiro, né? A pessoa não é assim. E, na verdade, muitas vezes, a pessoa está batalhando. Ela não é assim, vamos pensar. Realmente ela não é assim. Só que ela está batalhando para melhorar. Então, ela é falsa por não ser assim? Não. Não é falsa porque ela não é assim, né? E a gente olhando de fora, né? Quantas vezes, né? Eu não vou falar a gente, mas eu vou falar sobre mim. Às vezes você julga, né? Você fala, essa pessoa aí não tem esse perfil, o que está falando não está batendo, tal, né? Fala uma coisa, né? Prega uma coisa e faz outra, né? Mas a gente não sabe, de repente, essa situação da reforma íntima, da conscientização dessa pessoa nesse processo. Ou seja, né, de repente, o desapego, né, o evangelho tocou o coração daquela pessoa e permitiu que ela começasse a mudar, né? Então, cabe a gente, penso, sempre que possível, estar com bons pensamentos, estar com boas atitudes e boas palavras, né? Voltando à história da caridade, a conversa é uma enorme de uma caridade. A boa conversa, né? No coração aberto, da sinceridade, né? Do apoio, né? Também é ser caridoso, é não aproveitar às vezes uma situação, nós já falamos também aqui em outros momentos da questão do perdão, por exemplo, que a pessoa vem pedir perdão e a gente ainda sapateia em cima dela, né? Não, tá, não, tudo bem, tá, mas, né? Não, né? A gente conseguir ser o mais sincero e puro possível, também dentro da nossa reforma íntima. Então, nesse exemplo de Zaqueu, a gente vê a importância, a gente vê que ele está indo numa direção totalmente oposta àquilo que ele vinha fazendo, né? Jesus tocou o coração dele, e por isso Jesus falou, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido, né? E se ele continuasse naquela linha de atuação, né, Zaqueu, ele espiritualmente estaria perecendo, né? Não teria o processo dele evolutivo acontecendo. E agora o próximo aqui, parábola do mal rico. Havia um homem rico
que se vestia de púrpura e de holanda. Holanda é um tecido fino, né? E que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. Quando a gente fala de migalha na mesa do rico, as migalhas devem ser boas, né? Nós somos parentes aí. Mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Muito provavelmente naquela encarnação, né, ele veio passar por uma prova muito difícil também, né? Que é a prova da pobreza, a prova da saúde, né? Que são provas que permitem uma recuperação, de um modo geral, muito rápida para aquele espírito que veio cheio de problemas, né? Se ele consegue passar aquela encarnação de uma forma equilibrada, né? Acreditando em Deus, botando fé, não, né? Não se revoltando com Deus porque veio dentro daquela situação, ele vai ter um salto evolutivo muito grande, né? Então, é sempre um sinal de alerta para que a gente que está passando por muita dificuldade física e muitas vezes financeira, a gente se fortaleça no Evangelho, se fortaleça na nossa fé e no futuro, né, que a gente entende que vai ser melhor e consiga suplantar as nossas limitações físicas. Eu, particularmente, já atendi pessoas com problema físico revoltada com Deus. Deus não entra mais na minha casa. Isso eu ouvi da boca da pessoa, né? Porque tinha um problema físico desde pequeno e não aceitava aquele jeito. Por que comigo e não com os outros? Enfim, é um parênteses aí para a gente chamar a atenção, né? Por que ele foi carregado pelos anjos ao seio de Abraão? E, na sequência, também o rico morreu e foi sepultado no inferno. A gente sabe, né, que o inferno, como a gente de um modo geral entende, ele não existe, mas é uma área, né, de purgação, né? E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Lázaro abraçado ali com Abraão, junto com Abraão. E gritando ele disse: Pai, Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, né? Que existe ali um vale, um abismo separando os dois, porque os dois estavam naquele momento, né, da vida, da existência, no plano espiritual, vivendo em situações diferentes um do outro, né? Enquanto o homem rico precisava ainda passar por um aprendizado, né? Passar por uma reação, né? Lázaro tinha conseguido, naquela encarnação, cumprir a missão dele, né? De uma forma bastante boa. Conseguiu superar com todas as limitações e dificuldades aquela limitação, aquela situação. Então, o que existe, né, está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E aí disse o rico: Pois eu te rogo
pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. Então ele queria que mandasse o Lázaro lá, né, para que pudesse transmitir, né, porque, poxa, de repente é um desencarnado passando uma informação, né? É interessante essa situação. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha, existe aí já um processo de transformação, existe uma preocupação dele com os irmãos, né? Poxa, se for possível, avise eles, né? Que a situação é essa, não é tudo aquilo que eles estavam vivendo. E aí, seguindo, né? E Abraão lhe diz: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: não, pai, Abraão, mas se for a eles um dos mortos, Lázaro, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhes respondeu: se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Então, essa parábola também nos traz vários ensinamentos, né? Vários pontos de vista que para a gente levar para a nossa vida, né? Quem hoje, na nossa real existência física, são os profetas e o Moisés, né? Quem está, né? Porque, segundo Chico, não tem nenhum século que não tenha, que Deus não mande, ou Jesus não mande algum consolador. Então, não passa nenhum século sem que tenha alguma cobertura. Quem é o nosso consolador hoje? Quem são os nossos profetas? Quem nós estamos seguindo? Fica uma pergunta no ar aí. Com isso, pessoal, eu vou encerrando aqui o Evangelho da noite de hoje, para a gente dar sequência aí às observações, perguntas, colocações, né? E não esquecendo de uma das respostas lá, é o que você faria no lugar do homem rico lá da agrícola, cheio de fruta, cheio de bens lá, né? Tá bom? Obrigado a todos aí, viu? E aqui também. Você vai falar, né? Normalmente é você que começa. Posso começar? Respondendo a pergunta do Francisco, o que a gente faria se tivesse bastante alimento? A gente distribuiria para todos os necessitados, porque a gente tem aqui na cabana são duas alegrias: quando chega o alimento e quando doa-se o alimento. Então, e isso tudo vem de Deus. E como vem de Deus, sabemos que é abundante, que é algo que, como uma planta, você colhe um fruto, já vem outra florada, outro ciclo de frutas e novas frutas. Então, se a gente cultiva realmente a planta do bem, cultiva a planta do amor, então não tem, nós temos que realmente distribuir mesmo. Nós temos que distribuir. A maior, uma das maiores, um dos maiores ensinamentos que Deus dá para nós é sua doação integral. Deus doa incessantemente. Todos os irmãos maiores e irmãos queridos que já conseguiram enxergar um pouco mais além do que nós, tem realmente essa naturalidade da doação, da servidão. Muitas vezes nós doamos servindo. Muitas vezes nós doamos exemplificando.
Então, a doação é uma das lições, uma das principais lições que Deus deixa para nós, em toda a sua criação. Eu vou interromper um pouquinho, e aí depois eu volto a falar. Vamos deixar a oportunidade para mais pessoas falar também. Quem tiver disponível, quiser responder a pergunta do Francisco, fazer algum comentário, né? É bem interessante também a gente pensar essa questão que ele nos coloca da riqueza, né? Não é que tenha problema nenhum. O dinheiro, ele é uma fonte também do nosso trabalho, do nosso recurso, né? É bem interessante também cada um fazer essa análise interna. Vamos lá, companheiro, acho que o Cláudio levantou a mão. Então, boa noite, pessoal. Eu não, então já falou que eu ia falar. Pode falar. Pode falar. Quem quer falar? Você vai falar, Cláudio? Tá. Eu tinha outra pessoa que queria falar. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro ponto assim, que eu gostaria de salientar é o seguinte. O que é ser rico? O que é ser pobre? A melhor definição de pessoa rica que eu já ouvi é a seguinte: rico é qualquer pessoa que tenha R$ 1 acima de suas necessidades. Essa é uma pessoa rica. Eu creio, Graça, que eu no meu computador. Vou ver se pior que meu irmão veio esse final de semana, não deu certo. Tem que marcar um outro dia. Então, essa é uma definição que eu gosto muito. Rico é qualquer pessoa que tenha R$ 1 acima de suas necessidades. Porque o Evangelho fala do rico e fala do pobre, mas ele não define isso. Quer dizer, tem pessoas que nadam no dinheiro na terra, mas mas vivem e exigem luxo muito alto. Então, embora ela tenha muito recurso financeiro, ela se acha pobre. Enquanto tem outras que não têm pouquíssimos recursos, né? E têm necessidades muito poucas, né? E essa pessoa, mesmo sendo desprovida de recursos, ela se acha rica. Quer dizer, a riqueza e a pobreza são conceitos que variam de acordo com cada um em relação à sua própria evolução espiritual. Então, primeiro ponto a pensar é o seguinte: será que eu tenho algum real sobrando? Se eu tenho R$ 1 acima do que eu preciso, então eu sou rico, eu posso contribuir do ponto de vista material. E quando a gente fala que o rico, eu não sou rico. Peraí, eu não sou rico, então não posso ajudar. Não, peraí, vamos com calma. Vamos ver que é a definição de riqueza. Então acho que uma grande riqueza que nós temos aqui no Brasil, graças a Deus, se a gente olhar bem aí outros povos, nós temos água. Se abre uma torneira, se acha uma água cristalina para beber. Quantos povos na Terra não têm água? E se tem água, é uma água de péssima qualidade. Isso não é uma riqueza? Né? Então, é tudo muito relativo. Agora, o que fazer com a riqueza? Aí a gente vai para Mateus capítulo 7, versículo 12. Procede com teu próximo, como gostarias que procedessem contigo. Porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas era a maneira como Jesus tinha para resumir todo o Velho Testamento, que era a lei de Moisés e todos os profetas, Daniel,
Isaías, Elias, todos os profetas, tudo que eles ensinaram, né? Então, é isso. Acho que então, o que a gente deve fazer com o recurso financeiro que a gente tem em excesso, né? Proceder com o próximo como a gente gostaria que procedessem conosco. Acho que essa é uma forma boa uma boa regra de conduta. Obrigado aí, pessoal.